Há momentos, né, meus irmãos, e você sabe disso muito bem, que o chão parece se mover debaixo de nós. Não é um terremoto, mas é como se fosse, a sensação é essa. Tanto na nossa vida pessoal, mas a própria igreja mesmo, ela enfrenta abalos. Pessoas desistem, o cansaço pesa, o ministério às vezes parece frágil, a vida parece não ter sentido mesmo. Você parece que está aí correndo atrás do vento, e não finja que não. Muitas vezes é assim. Como se tudo pudesse ruir de um instante para o outro, não é verdade? Em outras esferas da vida não é diferente, e no contexto da igreja também não é. Motivos não faltam então para essa sensação de destempero, de abalo nas nossas vidas. É nessas horas que é fácil pensar que a fidelidade é em vão. Para que ser fiel se no fim das contas parece que quem triunfa e quem se dá bem nessa vida são justamente aqueles que caminham por caminhos tortuosos mesmos, que aos nossos olhos, aos olhos de Deus é infidelidade. Parece que a infidelidade é premiada aqui nesse mundo. E aí quando nós vamos sofrendo os golpes por vivermos uma vida de fidelidade, até a dúvida ali vai às vezes surgindo no nosso coração. Parece então que pensar que a fidelidade é em vão é algo natural, que servir não compensa, que talvez fosse melhor mesmo parar, desistir, chutar o balde mesmo. Mas Paulo, escrevendo então de uma prisão, essa não domiciliar, nessa manhã nós lembramos, né, em Filipenses, ele teve preso em alguns momentos, mas essa aqui não é domiciliar, embora a domiciliar, como o Joir bem nos lembrou, não é sinônimo de luxo, como alguns políticos hoje presos em prisão domiciliar nas suas mansões, não é verdade? Era diferente, mas aqui ele preso, lembra Timóteo de algo essencial. Os terremotos vêm, mas os alicerces de Deus, o alicerce de Deus permanece firme, inabalável. A fidelidade de Cristo é o chão sobre os pés de quem serve. E é por isso que o apóstolo o chama a perseverar, não confiando em si mesmo, mas na graça que o sustenta. E o primeiro passo dessa perseverança, como nós vamos ver, é olhar para Cristo, é lembrar quem Ele é e o que Ele fez. E por que vale a pena então segui-lo e segui-lo até o fim? Então o apóstolo vai exortar Timóteo aqui: Timóteo, persevere, seja fiel. É para isso. Lembre-se de onde vem a força da fidelidade. E é isso que ele mostra então nesses versículos que nós vamos ler agora, no capítulo 2 de 2 Timóteo. A partir do verso 8, nós já estudamos os primeiros 7 versículos, e agora em continuidade, a partir do verso 8 até o 19. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso,
A linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se nós quisermos perseverar no ministério, na carreira que nos está proposta, na caminhada cristã, na fé, nós precisamos olhar então para 3 direções que Paulo aponta aqui no texto que nós acabamos de ler. Olhar para Cristo, seu exemplo, é o ponto 1 da nossa mensagem. Olhar para as consequências da fidelidade e da infidelidade. E terceiro, olhar para o nosso dever de manter a verdade em meio ao erro. Então nós vamos percorrer esses 3 pontos aqui na pregação. Então, quer perseverar na caminhada cristã? Deus te convida a olhar para a direção certa. Cada ponto então vai nos dar a dica aqui, mostrar o caminho de como perseverarmos nessa grande guerra em que estamos envolvidos aqui. Tudo começa com o primeiro olhar, o olhar para Cristo. Olhar para Cristo e seu exemplo, versos 8 e 10. Paulo diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É como se ele dissesse assim para Timóteo: Timóteo, quando o peso for grande demais, volte os seus olhos para o Senhor. Ele é a base da perseverança. Cristo Jesus é o modelo da fidelidade. Mas alguém pode pensar: como assim? Será que Timóteo, sendo quem era, um pastor ali em Éfeso, ele poderia se esquecer de Cristo? Sim. E nós também. Claro, não totalmente, mas na prática. Eu e você, por vezes, na hora do vamos ver, ou na hora dos terremotos nas nossas vidas, a nossa tendência é esquecermos de quem é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor deseja que nós venhamos a olhar para Ele nesses momentos. Então, nós precisamos ser lembrados, meus irmãos, constantemente, sobre esse princípio básico. Não foi à toa que o próprio Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, que é um memorial, para trazer à memória a razão da nossa esperança. E Ele ainda alerta: toda vez que vocês se reunirem, vocês devem fazer isso. Nós somos muito esquecidos. Nós esquecemos rapidamente de quem é o nosso Senhor. Com muita facilidade, eu e você estamos ali ansiosos, sem conseguir dormir, em virtude da circunstância X, Y ou do medo do amanhã, que você nem sabe o que vai acontecer. Isso parece que ocorre em nosso meio. Então não é à toa que o Senhor Jesus, Ele também instituiu a própria Santa Ceia como um memorial. Nós precisamos ser lembrados de Cristo. Nós precisamos ser lembrados da sua obra na cruz. Nós precisamos ser lembrados do Evangelho todos os dias. Na verdade, a base do nosso aconselhamento, para quem quer que chegue até nós, é apontar para Cristo como o primeiro passo, como a base para tudo isso. A parte de Cristo, nada mais importa, nada mais faz sentido. No verso 8, é o que Paulo está destacando para Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, e como ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. A ressurreição de Jesus, irmãos, é o ápice do Evangelho. Quando falamos da ressurreição, está implícito que estamos lembrando de toda a obra de Cristo, da sua vida de obediência sem pecado, da sua entrega voluntária naquela cruz, da sua permanência voluntária naquela cruz, porque quando eles chegam e falam: se você é realmente Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas ele decide permanecer naquela cruz. E aí então, ele morre. Deus meu, por que me abandonaste? Ele é aquele exemplo, capaz de entender cada uma das nossas limitações e debilidades e tristezas, porque ele sabe o que é ser humilhado, ultrajado,
E aí, então, quando falamos da ressurreição, está implícito todo o ministério de Cristo, toda a obra de Cristo. Então, quando ele ressuscita, está consumado. Então, claro, quando Paulo está dizendo aqui, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra de tudo o que ele fez. Lembra de quem ele é. É isso que ele está falando para Timóteo. É esse Jesus Cristo que você precisa trazer à memória, Timóteo. Se você quiser perseverar diante do que está vindo aí pela frente. Eu já estou preso, o que vai acontecer contigo ninguém sabe. Então, você precisa lembrar-se de quem é Jesus Cristo. Desse Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi. Então, a ressurreição de Jesus é o ápice do Evangelho. Apontar para este grande feito é apontar para o Evangelho, então, como um todo, para a sua vida, para a sua obra, para a vitória ao terceiro dia. Ao mencionar que Jesus Cristo é o descendente de Davi, Paulo ele está destacando, então, aqui as duas naturezas do nosso Senhor. Ele é o Deus encarnado que morreu e ressuscitou, e ele é o nosso representante 100% homem. E aí essa expressão descendente de Davi tem a ver com isso também. Nos remete também a essa ideia. Mas não só isso, aqui também é uma forma de dizer que Jesus é aquele que venceu. É aquele que se assentará no trono de Davi, no tempo oportuno. O Rei dos Reis. Então Timóteo ele deveria olhar para Jesus como esse exemplo supremo de perseverança debaixo de um sofrimento imerecido e injusto. Porque se alguém sofreu de forma imerecida e injusto, esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo, o Todo Santo. Ele é o principal modelo, a quem Timóteo deveria olhar para perseverar de fato. E eu e você, diante dos sofrimentos, diante das nossas dores, das nossas feridas, devemos olhar para esse Cristo ressurreto. É somente nele, irmãos, que eu e você seremos capacitados a perseverarmos. Não na nossa própria força, não na busca por resoluções, mas olhando nele, para ele, e aí encontrando paz e direção. Jesus é esse modelo para todos nós. Quando olhamos para Jesus e para a sua obediência na cruz, para o seu evangelho, então aqueles que são abandonados podem ter certeza que ele entende, porque ele foi abandonado por todos. Aqueles que são maltratados e humilhados podem perceber nele a total compreensão do significado de tudo isso, porque ele foi maltratado, ele foi humilhado, literalmente. Então, seja o que for que você já tenha passado nessa vida, é na cruz, ou esteja passando agora, por lutas, por que você talvez só você saiba no seu interior, por tentações, ou por insinuações do próprio Satanás, querendo com que você chute o balde, desista da caminhada de perseverança ao lado de Cristo, porque começa a duvidar se vale a pena ser fiel. O Senhor convida você a encontrar consolo e afago nele, porque na cruz Jesus levou sobre si o castigo que nós merecíamos, ali na cruz, e então ele pode se compadecer de cada um de nós, porque ele é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós cantamos uma música assim, né? Homem de dores, sabe o que é padecer. Então ele nos entende. Coisa boa, pode ser o que for, é saber que se você correr até os pés da cruz, você vai encontrar nele compreensão, não conivência com o pecado, mas compreensão, perdão, possibilidade de recomeçar, olhar para Cristo, perseverar em Cristo, é se apropriar dessas verdades contidas no Evangelho para nós. Não só quando tudo vai bem, mas especialmente quando nada mais faz sentido, quando tudo realmente não vai bem. Paulo tem plena convicção de uma coisa que eu e você também temos que lembrar aqui. Ressurreição pressupõe triunfo. Ele venceu a morte, venceu o pecado. Paulo tem plena convicção
do triunfo de Cristo e do reino vindouro de Cristo, ele voltará. Ele voltará estabelecendo todas as coisas, colocando todas as coisas no seu devido lugar. E isso então, essa convicção que Paulo tinha, isso lhe dá a certeza de que a palavra de Deus não é limitada por suas algemas. Eu estou preso, talvez agora limitado, não consigo mais pregar livremente, talvez, tanto quanto eu gostaria, mas uma coisa eu sei. Assim como Jesus Cristo venceu a morte, e quando ele faz isso, ele vence e prova que é o verdadeiro Deus, justificando a todos, ninguém pode prender a mensagem do Evangelho. Ninguém pode. Eu estou algemado, mas o Evangelho não está algemado. Podem prender um mensageiro, mas não podem jamais prender o Evangelho. Você já deve ter escutado a respeito da igreja perseguida na China, né? E parece que quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais bate, mais a massa se desenvolve. É assim. O evangelho no qual Timóteo deveria manter os seus olhos firmes em tempos de perseguição, de sofrimento, era a causa, era a razão de Paulo estar sofrendo como um malfeitor, inclusive. A palavra aqui para malfeitor, ela é usada para se referir àqueles dois homens que estavam ao lado de Jesus Cristo na hora da crucificação. Então Paulo, ele está sendo visto como um malfeitor daquele naipe, daquele estilo ali. O apóstolo, ele está sofrendo por causa deste evangelho, e ele é capacitado pelo Espírito, no verso 10, a suportar todo tipo de sofrimento, não é o que ele diz aí? No versículo 10. Por esta razão tudo suporto, todo tipo de sofrimento. Por quê? Porque ele sabia que a palavra de Deus não estava algemada. A obra de proclamação continuava. E isso fazia com que Paulo desejasse perseverar ainda mais. Então esse suportar mencionado por Paulo aqui é mais do que não se queixar, é mais do que não murmurar, é seguir em frente, crendo, testificando, exortando. E ele faz isso por qual motivo? Ele mesmo diz: por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. É por esta razão que ele suporta todo tipo de sofrimento, porque ele sabe que Deus tem um plano de salvação, da qual ele faz parte como ministro, e aí então vale a pena ele pagar o preço que for, para que os eleitos sejam alcançados com a mensagem do Evangelho, e ele faz isso. Ele sabia que Deus ainda desejava salvar os seus eleitos, e ele estava realmente certo. Quantos não foram salvos por este evangelho vivo, por meio das cartas, por meio da palavra do apóstolo Paulo, né? Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então o consolo de Paulo nos seus sofrimentos era saber que estes sofrimentos contribuiriam para a salvação efetiva daqueles que Deus chamara. Então todo mártir não é em vão. Ao longo da história, não foi em vão. Os nossos irmãos na Nigéria servem até de modelo de edificação para nós, ou deveriam servir. Meu Deus, eu preciso realmente tomar prumo na minha vida. Eu preciso, não sei se vocês notaram, mas na fala do nosso minuto missionário está implícito o que ali? Irmãos que, com as paredes todas destruídas, estão sentados em pedras duras, caminhando quilômetros para ouvir a palavra de Deus. E aí está implícito aí uma exortação a todos nós. Que se cai algumas gotinhas de chuva, a gente já pensa duas vezes se vai ou não levar os meninos para a igreja. E por aí vai. Né? Graças a Deus o projeto aqui do ar-condicionado está andando. Mas isso é bom, não tem problema. Mas há irmãos nossos que estão em outros contextos, pagando o preço, para estar ali ouvindo a palavra. O que acontece com a igreja brasileira? Acho que é porque temos muito, está saindo pelo nariz, assim, de tanto que temos, que nós possamos aproveitar toda a fartura que Deus tem nos dado,
para amarmos ao Senhor, amarmos a sua obra, amarmos a igreja do Senhor, amarmos o perdido, nós precisamos nos mover nessa direção. Então a oração foi pertinente mesmo nesse sentido. Precisamos clamar a Deus: Senhor, nos desperte. E Paulo então está disposto a sofrer, a suportar todos os sofrimentos, porque ele sabia que isso tinha um propósito maior do que ele, tinha a ver com o plano de Deus. Irmãos, aqui tem uma fala, né? Ele faz isso suportando por causa dos eleitos. A doutrina da eleição é um fato. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou nele por meio de Jesus Cristo, Efésios 1, 4 e 5. Então sim, Paulo tinha em mente o plano soberano de Deus a respeito da salvação. Deus cumprirá o seu plano alcançando seus eleitos, mas é evidente até pelo testemunho do próprio apóstolo Paulo que isso se dará de acordo com o que Deus estabeleceu. Ou seja, não é Deus salvando os seus eleitos que ele escolheu antes da fundação do mundo, ele não alcançará estes eleitos a parte do que ele estabeleceu. E o que ele estabelece? A pregação da palavra. Então Paulo está disposto a morrer para que este evangelho chegue a outros, porque ele sabe que este é o caminho proposto por Deus, a exposição do verdadeiro evangelho, chegando aos ouvidos de todos, cumprirá com seu propósito de salvação para aqueles que são eleitos. É claro que é por meio do ouvir a palavra, e precisa se arrepender, e precisa ter esse encontro com Cristo. Então, uma coisa não anula a outra. Você não precisa anular a ordem de Deus de ide por todo mundo pregar o evangelho, para você aceitar a doutrina da eleição ou vice-versa. Deus escolheu, Deus determinou, porque é o Deus todo soberano. E ele também determinou o modo pelo qual ele cumprirá esse plano soberano dele, que é através de vidas, eu e você, que já tivemos um encontro com Cristo, proclamando este evangelho a todo mundo que cruzar o nosso caminho. Então, não a parte da pregação de Cristo, mas por meio dela. Não fosse assim, por que Paulo teria arriscado a própria vida? E ele estaria disposto a suportar o que fosse por causa dos eleitos, porque ele sabia, ele tinha uma responsabilidade. Então a base de Paulo era Cristo, era o evangelho. E Timóteo, ele deveria ter isso em mente o tempo todo para perseverar até o fim. Olhar para Cristo. Mas Paulo não fala apenas de olhar para Cristo para perseverar no ministério, para perseverar na fé. Ele fala também de permanecer leal a Ele. A fidelidade, ela tem frutos. A infidelidade tem consequências. E é sobre isso que ele continua nos versos 11 a 13. Mostrando então o contraste entre a lealdade que persevera e a deslealdade que nega. Então o segundo ponto da nossa mensagem. Se o primeiro é, olhe para Cristo para perseverar em meio ao sofrimento, em meio à caminhada cristã. O segundo é olhar para as consequências da fidelidade e da infidelidade. Fazer esse contraste, versos 11 a 13. Então, como vimos até aqui, Paulo está disposto a suportar todas as coisas, prisões e morte, para que através do seu ministério os eleitos possam obter sua plena salvação centrada em Cristo, certo? Todo mundo está junto comigo aqui. Ele deseja que Timóteo tenha essa mesma perspectiva. E com isso em mente, então agora, ele cita parte do que é tido como um hino cristão da época. Esses versículos aqui, do 11 a 13, é tido como uma partezinha de um hino que provavelmente a igreja primitiva cantava. Esse hino ressaltava a lealdade a Cristo sendo recompensada e a deslealdade sendo castigada. Vai guardando aí o que eu estou dizendo aqui para você entender agora o desenvolvimento de algumas coisas mais complexas que vem aqui pela frente. Então, presta atenção. Olhar para as consequências da fidelidade, então, e da infidelidade, fortaleceria Timóteo a perseverar no ministério e na fé. Então aqui nós temos 4 frases, nos versos 11 a 13, 4 frases que devem ser entendidas colocando elas em paralelo,
Pedir para a Glaucia ali, eu vou me comunicando com ela. As duas primeiras frases, elas estão aí colocadas nesse slide. No verso 11, se já morremos com ele, as duas primeiras frases, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Essa frase do verso 11, ela deve ser entendida em paralelo com a segunda, no verso 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Então, acompanha comigo. Perceba aqui que essas duas frases, elas demonstram a atitude e a ação que procede da lealdade a Cristo. Então, nessa comparação que ele está fazendo entre lealdade e deslealdade, essas duas frases apontam para a atitude e a ação que procede da lealdade a Cristo. Note que essas duas frases, elas não são idênticas, certo? Elas não são idênticas. São frases diferentes. Mas elas mostram aqui uma progressão de ideias, que isso era normal na mente ali da época, maneira de escrever. Então há uma progressão de ideia aqui. As pessoas que morreram, então em paralelo a essas duas frases, as pessoas que morreram com Cristo, em paralelo com a segunda frase, são as mesmas pessoas que perseveraram, certo? Estão acompanhando esse paralelo ali? Ok? Então note que a progressão, ela se dá no fato de que tais pessoas não apenas viverão com Cristo, mas também reinarão com Ele. Aí, pode ir passando aí, Glaucia, porque cada uma dessas palavras, então, morremos, as pessoas que morreram são as mesmas que perseveraram, em paralelo ali. E, pode passar, Glaucia. Também as que, então, em correspondência, também viveremos com Ele, também com Ele reinaremos. Então, a segunda, aqui há um paralelismo aqui, onde elas são correspondentes, só que a segunda frase amplia a ideia da primeira. Então, na primeira frase aqui, nós vemos, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E aí depois são as mesmas pessoas. Se perseveramos, e agora olha ideias ampliando, não só viveremos, também com Ele reinaremos. E aí ele amplia a ideia. Você compreender isso agora, ajudará você a entender a explicação das duas outras frases que daqui a pouco eu vou falar. Então a consequência, irmãos, de se estar em Cristo é, portanto, a certeza de que com Ele viveremos. Mas para que essa vida seja de fato vivenciada por nós, é preciso morrer. Morrer para si mesmo é ter o velho homem sepultado e se revestir do novo homem. E isso só é possível em Cristo. Como a salvação é pela graça, o homem caído, então, não tem esperança alguma se Deus não agir em seu favor. E ele faz isso de acordo com o seu plano soberano. Se ele não fizesse isso, eu e você não estaríamos aqui, podendo descansar nesta grande salvação que é pela graça. Louvado seja Deus. Então aqueles que são encontrados por Ele, devem então perseverar. Os que estão em Cristo devem ter a mesma postura então de lealdade que Paulo teve. Não só Timóteo. Todos os cristãos são chamados a perseverar da mesma forma que Paulo. Isso não é porque Paulo era alguém muito diferente de nós. Esta é uma convocação de Deus para todos os seus filhos. Lealdade custe o que custar. Até a morte, se necessário for. Nós temos que trabalhar e dobrar os nossos joelhos clamando para que este tipo de motivação e de lealdade esteja presente nos nossos corações. Ao servir, ao dar cada passo da nossa vida. Então a fidelidade, ela não é medida, presta atenção, pela ausência de quedas, mas pela constância em voltar-se para Cristo, mesmo em meio às lutas. Isso é ter, inclusive, vida irrepreensível. Perseverar é continuar confiando, ainda que o custo seja alto, ainda que seja difícil. Ainda que muitas vezes você vai olhar para si mesmo e realmente chegar à conclusão, eu não presto. Mas em Cristo é possível dar um passo de cada vez, nesse processo de santificação, de morte, de mortificação da nossa carne, abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para que Ele reine. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele.
E naquela cruz nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vida nova é o que Deus deu para nós, mas isso não se limita, não para por aí. Se perseverarmos em meio às lutas e às tentações, com Ele reinaremos. Esse é o plano de Deus, Ele nos resgatou, Ele nos comprou, e Ele já nos enxerga na glória, assentados nas regiões celestiais, meus irmãos. Ou seja, não há chance de alguém estar em Cristo e cair por descuido das suas mãos, não há. Se você já teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, você pertence a Ele, de tal maneira que Ele já nos enxerga, como que assentados nas regiões celestiais, reinando com Ele, apesar de ainda não. Mas nós olhamos para isso e deveríamos gritar agora, aleluia! Cristo venceu na cruz e nos garante vida eterna, não pelos nossos méritos, com Ele reinaremos. Não é fácil, mas Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Eu tenho repetido isso para mim mesmo. Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver essa vida de piedade, uma vida de mortificação do nosso eu, da nossa carne. Parar de dar desculpas então e começar a confiar no nosso Deus. Esse é o chamado de todo cristão. Como vamos suportar as afrontas do inimigo das nossas almas que quer nos devorar, se mantivermos uma postura assim, tão medíocre em relação à nossa identidade, a quem somos em Cristo? Toma postura, Pedro, toma postura cada um de nós aqui, somos filhos de Deus, pertencemos a esse Deus vivo, que possamos ser achados em lealdade ao nosso Deus. Para isso, nós ainda precisamos do quê? Da intervenção do Espírito Santo. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Não é verdade? Então, perseverar é continuar confiando ainda que o custo seja alto. Não tem a ver com nunca cair. E agora vamos para as duas outras frases. Espero que você tenha guardado na mente a explicação das primeiras duas frases, com relação a como elas são paralelas e como que a segunda frase amplia a ideia, aumenta, traz algo a mais. O mesmo vai ocorrer aqui nas frases que estão contidas nos versos 12 e 13. Elas apontam para a atitude e ação agora, não da lealdade, mas da deslealdade. E aí diz assim, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Essa é a primeira frase. A segunda frase que é paralela a essa. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, mais uma vez, nós devemos colocá-las lado a lado. Na primeira frase, se o negarmos, ele por sua vez nos negará, nós temos aqui a conclusão esperada, naturalmente. A deslealdade será castigada. Quem negar, ele vai negar. Mateus 10, versículo 32, vai reforçar essa realidade. Quando Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar, eu também o negarei. Se refere a ímpios aqui, Estamos falando de ímpios. Aqueles que, na verdade, não reconhecerem que Jesus Cristo é realmente o Deus encarnado. Mas a próxima frase, ela parece quebrar essa lógica. Diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Em um primeiro momento, nós somos levados a pensar o que aqui? Que mesmo que nós nos desviemos, eu e você, Deus não se desviará de nós. É claro que Deus é fiel, Ele não é como nós, volúvel, que muda. Deus não muda. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ninguém escapa das suas mãos. Isso é um fato. Isso é verdade. No sentido, então, de que Deus não é inconstante, como nós. E Ele nunca terá qualquer falha no seu caráter. Ele nunca será desleal, mas Ele será sempre e totalmente santo, justo e fiel. Então, entretanto, o que Paulo está dizendo aqui tem a ver especificamente com as consequências da lealdade e da deslealdade. Lembra, ele está fazendo essa comparação aqui.
Então, ao considerarmos essas duas frases lado a lado, nós percebemos o quê? Pode sublinhar o primeiro aí. Se o negamos, está em paralelo com o se somos infiéis. Pode circular aí o se somos infiéis. E por consequência, ele por sua vez nos negará, pode passar aí o próximo. Faz paralelo com o quê? Com ele permanece fiel. Essa é a ideia. Ou seja, aqui há uma mesma lógica de progressão de ideias. A ideia da primeira frase, ela está sendo ampliada agora na segunda frase. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? A fidelidade de Deus aqui tem a ver com ele ser fiel às suas próprias advertências quanto àqueles que são infiéis. É isso que esse texto está dizendo. Então, primeiro Paulo aponta para as bênçãos da lealdade, e Deus é fiel para cumpri-las, com ele viveremos e com ele reinaremos, mas Deus ele é igualmente fiel para fazer o quê? Para cumprir as suas ameaças diante da infidelidade. Então, nesse sentido, Deus negará quem o nega, e para aqueles que são infiéis, olha o paralelo, Deus cumprirá com a sua sentença. Ele de fato os negará, porque ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Então ele não pode negar-se a si mesmo. O que ele disse, ele disse. Então ele será fiel com aqueles que são fiéis. E com quem não for fiel, ele cumprirá realmente a sua sentença. Se Deus deixasse de punir o ímpio, de punir o infiel, e aqui a gente tem que ter essa ideia, o infiel aqui quem é? É o ímpio. Então ele deixaria de ser fiel, ele não seria Deus. Então há uma recompensa para a lealdade dos que estão em Cristo Jesus, e haverá um castigo para os que o negam e são infiéis. Essa realidade eterna de céu e inferno, ela não pode ser negligenciada. Nós falávamos um pouco disso hoje na nossa escola bíblica dominical. O que acontece depois da morte, como é que vai se dar tudo isso. Foi uma benção, para mim foi uma benção essa aula. Ou você está em Cristo, e os méritos dele, a fidelidade dele é acreditada a você, ou você está perdido e sofrerá eternamente o castigo reservado a todo aquele que não se rendeu aos pés do grande Rei Jesus. Paulo, portanto, mostra a Timóteo, irmãos, que perseverar no ministério não é apenas olhar para Cristo, mas para nós perseverarmos, ou estarmos cada vez mais firmados na carreira que nos está proposta, nós devemos permanecer leal a Ele, custe o que custar. Mas a vida cristã, ela não ocorre no vácuo. Há vozes, influências e pessoas que tentam desviar a nossa lealdade. Talvez você que vive em ambientes mais complicados dos que eu transito, poderia dar testemunhos aqui das tentações e das pedras de tropeço que são colocadas aí no teu caminho para que, quem sabe, te desviar do caminho. Pessoas que semeiam dúvidas, que distorcem a verdade e enfraquecem a fé dos que ouvem. E é justamente por isso então que Paulo ele vai chamar Timóteo a se posicionar, e a gente está chegando no terceiro ponto dessa mensagem, a se posicionar diante dos falsos mestres. Ele deveria então olhar para o dever que ele mesmo tinha de manter a verdade em meio ao erro, os versos 14 a 19. A fidelidade de Timóteo por estar em Cristo, então, ela se manifestaria de forma concreta, à medida em que ele se posicionasse diante de todos como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Timóteo deveria dar testemunho solene no versículo 14, a todos. Isto é, o que significa isso, testemunho solene? Ele deveria falar de forma clara, completa, a respeito da fé que salva e das consequências de se estar ou não se estar em Cristo Jesus. As consequências da lealdade e da deslealdade. Então Paulo ele recomenda que Timóteo evite aqui contendas de palavras, provavelmente discussões sobre genealogias, que ele já tinha falado lá na primeira carta. Então ele não deveria entrar em guerras verbais e em confusões ali, porque isso no fim não levava a lugar algum.
apenas prejudicavam, né? Ou subvertiam os ouvintes, conforme a gente lê no versículo 14. Então, no contexto de Éfeso, Timóteo aqui ele precisaria lidar com pessoas assim dentro da igreja. Gente que ao abrir a boca apenas confundia os que ouviam. Então Timóteo deveria fazer o quê? Evitar esse tipo de gente. E a forma prática de se posicionar então diante dessas condutas não seria se envolvendo em debates, em conversas inúteis e fúteis, mas como o verso 15 diz, procurando apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Esse bom manejo o livraria dos constrangimentos e da vergonha que uma vida guiada por si só traz. Então Timóteo ele é convocado a ser esse homem que não vive de achismos ou especulações, mas que maneja bem a palavra da verdade. Isto é, o que significa isso? Ensina corretamente, sem sair do que foi estabelecido por Deus. Então, é isso que ele tem que fazer, de forma reta, de forma coerente. A palavra usada aqui para manejar tem a ver com isso, cortar reto, coerente, de forma precisa. Já o termo aprovado tem a ver então com aquilo que passa no teste. Nós cantamos um pouco sobre isso hoje. Que é considerável, válido e aceitável no fim das contas, depois de testado e aprovado. Ou de provado ele sai, depois de provado ele sai aprovado. Então essa postura que Paulo está dizendo que Timóteo deveria ter, vai contrastar totalmente com falsos mestres que estavam ali, atormentando a igreja com seus métodos tortuosos de engano e de heresias. No verso 16, Paulo vai insistir, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, ou seja, a linguagem deles corrói como um câncer. Quem se entrega a conversas mundanas, irmãos, e a tagarelice sobre assuntos vãos e infrutíferos, não percebe que um abismo chama outro abismo. Sim, daí a gravidade de pecados da língua. Um abismo chama outro abismo. As más conversações e companhias, elas corrompem os bons costumes, como um câncer que se alastra, destruindo as células saudáveis e agravando a condição do doente. Então essa dinâmica das más conversações, ela já seria perversa por si só. Mas Paulo cita dois exemplos concretos aqui. Esse homem não tinha temor a homens, não temia homens. Porque numa carta que provavelmente era para ser lida diante de toda a comunidade, ele não fica com meios termos, ele dá nome e endereço do pessoal. E aí então ele cita quem? Dois exemplos concretos, Himeneu e Fileto. E o que ele afirma sobre esses homens no verso 17? Vai sempre acompanhando na tua Bíblia, que ajuda você a prestar mais atenção. O que ele fala desses homens no verso 17? No verso 17 ele ilustra o perigo dos falatórios inúteis. Então aqui, mais uma vez, aquela ilustração, né? Uma verdadeira espiral descendente. Uma conversa vã aqui, um comentário mundano ali, uma suposição bíblica acolá, e um pouco tempo, Himeneu e Fileto são tidos como falsos mestres, pois se desviaram da verdade. A palavra usada aqui para desviaram, que está aí no verso 17, significa errar o alvo. Errar o alvo. Esses homens passaram a afirmar algo contrário do que nós expressamos através dos cânticos aqui nessa noite. Eles começaram a afirmar nessa espiral descendente, começaram com conversas vãs e chegaram até a heresia, que a ressurreição já havia ocorrido. Porque nós sabemos, e como falamos na aula de hoje, né? Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que dormem, que estão mortos, ressuscitarão. Eles estavam afirmando que esta ressurreição já havia ocorrido. Olha o absurdo. Provavelmente eles estavam ensinando que essa ressurreição, na verdade, não ia ocorrer de forma concreta, como nós cremos que irá ocorrer. Eles estavam provavelmente aqui alegorizando ou espiritualizando, intelectualizando a ideia da ressurreição. Eles alegavam que por estarem em Cristo, muito provavelmente, eles já haviam sido iluminados, as suas consciências esclarecidas, e isso por si só seria a ressurreição, provavelmente. Então esse ensino, é claro, pervertia a fé de alguns, porque é a própria distorção do que consiste, do que é o Evangelho. E por que isso era tão grave? Porque, mais uma vez, a ressurreição é simplesmente o fundamento da fé cristã.
Como Paulo já havia dito aos Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, como esse Himeneu e esse Fileto estão aí dizendo que a ressurreição já ocorreu, não é assim que será. Paulo está estabelecendo aqui. Outro texto revelador em relação à questão da ressurreição está em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, ou seja, os ímpios também ressuscitarão. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Sim, nós vamos passar a eternidade com o corpo, a semelhança de Cristo. E os ímpios passarão uma eternidade com corpo no inferno, queimando eternamente. Um corpo transformado, assim como nós. É o mesmo corpo, porém glorificado. Aqui, João 5, 28 e 29 fala a respeito disso. Irmãos, me deem mais alguns minutinhos. Nós chegamos no verso 19. Entretanto, então quer dizer, Timóteo deveria estar preparado aqui para lidar com gente infiel, Himeneu e Fileto. Gente infiel que estava corrompendo o evangelho sobre a aparência da erudição, sobre a aparência, né, dessa elevação espiritual aqui. E aí o verso 19, entretanto, Timóteo, apesar dessa bagunça toda desses homens aí, apesar dessas tentativas de desviar alguns da sã doutrina, entretanto, verso 19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então note que Paulo faz aqui um contraste com o que ele acabou de dizer. Ele diz, entretanto, ou seja, apesar da atitude dos falsos mestres, pervertendo a fé de alguns, trazendo ideias estranhas ao evangelho, o fundamento de Deus não é abalado. Apesar deles, e eles continuam presentes nos nossos dias, travestidos de pastores, são ditos pastores afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada, pregando um evangelho falsificado, colocando o homem no centro, pastores que não passam de mercenários da fé, eles continuam vivos, eles estão próximos da gente, vendendo um ecumenismo. Não importa a sua religião, o que importa é o amor, este amor inventado, e muitos até alegorizando as escrituras, a própria ressurreição também, em nossos dias. Perceba como na Páscoa você recebe mensagem de todo mundo falando sobre um renovo, um renascimento. Olha, eles pervertem, porque eles não estão se referindo à ressurreição do túmulo de Cristo, mas a um renovo intelectual, ou seja, estão alegorizando. Pegaram e perverteram tudo. Cuidado na época de Páscoa com os posts que você vai vendendo aí, reduplicando, porque eles podem apenas estarem vendendo uma ideia alegorizada, estilizada, que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Nós proclamamos Cristo e esse morto e ressurreto, a primícia, ele foi o primeiro de muitos. Essa é a razão da nossa fé. Então Paulo afirma no verso 19, apesar deles, o firme fundamento de Deus permanece. Agora resta uma pergunta, esse fundamento é o quê? E é a igreja do Deus vivo, sustentada pela verdade do evangelho, é o edifício espiritual edificado por Deus e firmado em Cristo. Então a igreja, apesar dos ataques, foi lembrado aqui do Coliseu, não é de hoje, né? Apesar dos ataques contra a igreja, ela permanece firme, porque quem a sustenta é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem autentica, é Ele quem protege, é Ele quem certifica o seu povo. E a expressão aqui, tendo este selo, indica justamente isso, autenticidade, propriedade.
Na antiguidade, o selo garantia que algo pertencia a alguém e tinha sua aprovação. Assim, então, todas as garantias de que a igreja permanecerá inabalável, mesmo diante dos ataques internos, Himeneu e Fileto, e externos, elas estão asseguradas pelo próprio Deus. Nós não precisamos temer. Nós não estamos em qualquer instituição, não, porque a igreja não são as paredes, somos nós, cada um de nós. E é esta igreja que permanecerá inabalável, ainda que todas as paredes sejam derrubadas à semelhança do que está acontecendo, ou já aconteceu na Nigéria e em tantos outros lugares. A igreja permanece inabalável. Podem quebrar tudo, podem até nos matar, mas a mensagem não vai ser encarcerada. Então aqui, esse selo tem duas faces, dois lados inseparáveis. O primeiro, o que ele fala? Olha aí no verso 19. Verso 19, ele está dizendo desse selo. Este selo, uma face desse selo é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece os seus, Ele conhece de forma íntima, relacional e redentora. Ele os chama pelo nome, Ele os guarda, Ele os preserva. Nenhum dos seus, mais uma vez, será confundido, nem enganado. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e ele lhes dá a vida eterna. E isso fala da soberania e fala da fidelidade de Deus. Então este fundamento de Deus é garantido, porque o Deus soberano é quem preserva e guarda e que comprou essa igreja. Igreja inabalável. Mas também há o outro lado deste selo. Deus sempre ressalta a responsabilidade humana, e aí então ele acrescenta: e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ao lado da soberania divina, há a responsabilidade humana. Todo aquele que professa o nome do Senhor deve responder com uma atitude de fé, que o conduza a afastar-se da injustiça e viver em pureza, processo de santificação. Se você diz pertencer ao Senhor, então a sua resposta será de se apartar do pecado e não ter comunhão com as trevas. Essa deve ser a postura de todo filho de Deus. Pela manhã eu li, está na nossa pastoral no boletim, Números capítulo 16, versos 5 a 16. Esses dois selos, eles fazem referência a essa passagem. Pode colocar, já está ali. Ele faz aqui uma clara referência ao episódio da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Uma passagem forte, pesada. Números 16, e naquele contexto, Moisés declarou que Deus conhece os que lhe pertencem, e o Senhor confirmou a sua escolha, destruindo os rebeldes que haviam se levantado. Então, assim como Coré desafiou a autoridade de Moisés, Himeneu e Fileto, de certa forma aqui, estavam desafiando a autoridade apostólica ao pregarem algo contrário ao que Paulo pregava. A citação então de Paulo serve, portanto, como um alerta. O mesmo Deus que distingue os que lhe pertencem, também julga os que o desafiam. Se você for perceber o conjunto aqui dessa pregação, você vai ver que as ideias elas estão girando sempre em torno disso. Um Deus que conhece os seus e que pune aqueles que realmente são desleais, os ímpios, os que desonram a Deus. Então serve como um alerta, o mesmo Deus que distingue os que lhe pertencem, também julga os que desafiam. E a segunda citação: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, também vem aí de Números 16, alguns comentaristas vão dizer que também tem outros textos embutidos aqui, inclusive número 16, quando Moisés ele faz o quê? Aconselha o povo a se afastar dos rebeldes antes do juízo. Ele avisa, fiquem longe da casa destes homens, porque a terra, e olha, Deus vai deixar bem claro, se eles morrerem de morte natural, eu não sou de Deus. Mas se o chão debaixo dos pés deles se abrir, e eles forem engolidos, então o que fica estabelecido? Deus é comigo. E aí é justamente isso que acontece. Mas aí ele fala, afastem-se deles, não fiquem próximos das tendas deles, porque senão vocês vão ser consumidos. Olha as mesmas ideias elaboradas por Paulo aqui. E esta história de Números 16, ela era bem conhecida da igreja primitiva. Não é um negócio que eu e você, nós temos que fazer esse esforço, né? Ali, judeu com a mente oriental, capaz de tudo memorizado, eles conseguem ver com mais facilidade as referências.
Os paralelos aqui são evidentes. Os que desafiam os representantes de Deus são apontados nominalmente, tanto no episódio de Números 16, e agora também por Paulo, aqui no texto de hoje. E o povo de Deus também precisa tomar posição. De que lado vocês estarão? Então essa segunda parte do selo aqui é um chamado à separação, para que os fiéis se afastem dos falsos ensinamentos e se identifiquem publicamente com o Senhor. Qual que é a diferença desse paralelo entre Números 16 e o texto que nós estamos estudando hoje? A diferença é que, enquanto Coré e os seus seguidores ali, eles foram destruídos, talvez, os falsos mestres aqui de Éfeso, eles ainda tivessem tempo para se arrependerem, para caírem em si e se voltarem para a verdade e recobrarem a sobriedade. Então eu diria que sim, devemos orar pelos hereges dos nossos tempos também, para que eles se arrependam, para que eles caiam em si. Então o fundamento permanece, sobre ele, a igreja, há um selo com essas duas verdades eternas. Deus conhece os seus e ninguém tasca, e os seus devem se apartar, portanto, de toda injustiça, de toda impureza. A igreja é segura porque Deus é fiel, mas ela é santa porque os seus filhos respondem à fidelidade de Deus com obediência e separação. Já que o nosso Deus é tudo isso, então para nós é um privilégio nos dobrarmos diante dele e o servir. E é isso que Paulo quer lembrar a Timóteo, e a nós também. Em meio a tempos de engano, de infidelidade, de confusão, de lutas pessoais, de sofrimentos, Deus continua fiel. Ele conhece os que são seus e nada escapa ao seu cuidado. Então, irmãos, perseverar no ministério, na carreira que nos está proposta, é manter o coração voltado para essas 3 direções aqui que Paulo mostra para Timóteo. Primeiro, olhar para Cristo, lembrando-se de que o nosso Senhor suportou a cruz e venceu a morte. E é nele que está o sentido para todo sofrimento. Depois, olhar para dentro, numa autoanálise aí, analisando se temos sido fiéis àquele que nos chamou, conscientes de que Deus é fiel às suas promessas e que Ele também é fiel às suas advertências. E por fim, nós devemos olhar ao nosso derredor, discernir os tempos em que nós estamos vivendo e permanecemos firmes diante da infidelidade que se levanta, lembrando que o Senhor conhece os que são seus e Ele guarda a sua igreja, e é por isso que nós não precisamos temer. Glória a Deus pela sua palavra, uma palavra difícil de explicar, mas eu creio que o Espírito Santo há de aplicar, e eu quero orar pela sua vida nesse sentido, que essa palavra seja aplicada agora pelo Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Poderoso Deus, a tua palavra é maravilhosa, ela é digna de toda a aceitação, e nós queremos agradecer por esta maravilhosa palavra que vem de ti. E eu peço agora que o teu Espírito Santo, que é o único capaz de trazer iluminação e entendimento às nossas mentes, aplique esta palavra aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui cheios de fé convicta em quem o Senhor é. E decidir, é uma decisão, olharmos para Cristo, olharmos para a tua palavra, para o caminho e para as tuas promessas de fidelidade, aos que caminham em fidelidade, e de fato decidirmos andarmos no caminho proposto por ti, a sermos corajosos diante dos enganos deste mundo, a não temermos e nos posicionarmos mesmo como teus filhos, custe o que custar, pagando o preço que tiver que ser pago. Então eu peço o teu fortalecimento para a tua igreja, para cada um dos meus irmãos e sobre a minha vida neste sentido, e que o Senhor cumpra com os teus propósitos, alguns que eu não sei nem, não consigo nem orar por eles, mas o Senhor é tão maravilhoso e tão poderoso, que essa palavra pode atingir especificamente os seus propósitos individualmente. Eu peço por isso, que assim seja, que possamos ser fortalecidos na força do teu poder, em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém.